Olá, boa tarde. Mais uma vez juntos aqui, né, pelas ondas da nossa TV Itaperuna. É com muita alegria que estamos juntos mais um sábado para levar informação de qualidade para você sobre saúde, né? Porque saúde é o que interessa, como diz aquele Paulo Cintura, e o resto não tem pressa. E a saúde, você sabe, começa pela boca. É verdade. Por isso, contamos com a participação dela, que está sempre aqui conosco, doutora Juliana Pimentel. Na semana passada, ela falou sobre beleza, né, harmonização orofacial. E essa semana, ela vai tirar dúvidas, né, sobre os principais cuidados e também dúvidas que você, né, possa ter com relação à odontologia. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Prazer recebê-la mais uma vez aqui no nosso Pode Vida. Boa tarde, Glaucio. Prazer é todo meu estar aqui com você mais uma vez. Não é verdade que a saúde começa pela boca, doutora? Exatamente. Desde aquilo que nós ingerimos, né, os principais alimentos. Inclusive, às vezes as pessoas acham que esses alimentos vão influenciar somente no nosso estômago, no nosso corpo, né? E não, ele influencia inclusive nos nossos dentes. É verdade. Aliás, o primeiro alimento, né, quando a gente é bebezinho, que a gente recebe, já é sugando o seio da mamãe. Já vai trabalhando aí, estimulando, né, fala, tanta coisa, né? Exatamente. Doutora, vamos começar. Por que prevenir é melhor do que remediar? Porque todo mundo fala essa frase. Sim. Mas com relação à odontologia, por que prevenir é melhor do que remediar? Gláucia, vamos pensar, né? Dentro da... Todo mundo, inclusive, tem medo de dentista, Tem. certo? A maioria das pessoas tem medo de dentista. Para você ir ao dentista e não precisar de tratamentos mais invasivos, a melhor opção que nós temos é desde uma higienização correta, certo? Então, vamos supor que você faça a sua higienização correta em casa. Porém, ainda assim, ela não será o suficiente para tirar, né, todo aquele biofilme local. Então, para isso, você precisa ir ao dentista entre 4 a 6 meses para você fazer uma limpeza profissional, tá? Então, primeiro ponto para prevenir é ir ao dentista entre 4 a 6 meses, certo? Depois, entre outros fatores, vamos dar um exemplo. A má higienização, ela vai muito além de dar uma cárie. Nós temos também a gengivite, que vai evoluir para uma periodontite. Então, ali, vamos pensar que você teve uma cárie. Aí, você não tratou aquela cárie da forma que deveria. Ela evoluiu, às vezes, para um canal. Aí, você teve que fazer um canal. Mais dolorido. Ou seja, só foi piorando a situação. Pensa comigo, de uma cárie, você teve que fazer um canal. Ou então, às vezes, perdeu esse dente, certo? E aí você perdeu esse dente e você não colocou um implante. Daqui a pouco você começa a ter um problema no dente. Vamos supor que você perdeu o dente superior. Você começa a ter um problema no seu dente inferior. Ou o contrário. Então, por isso que implantar esse dente, se for necessário, quanto antes. Nesse caso, você também estará prevenindo problemas maiores. Porque se você não implanta esse dente, no futuro você às vezes vai ter que fazer um enxerto ósseo. E aí é uma cirurgia, né, maior, de fazer uma reposição óssea naquele local. Sem contar que, como eu disse, você pode ter problemas na sua articulação temporomandibular também. Então, a famosa ATM. Exatamente, que é a DDM, dorzinha, a disfunção temporomandibular, né, às vezes começa a ter dor nessa região. Tudo isso, né, por problemas que poderiam ter sido evitados. E até mesmo diz que tem a ver também, doutora, com problemas de coração, né? Um dente mal cuidado, sim. Não tem também sim, essa... a endocardite que a gente fala. Endocardite, justamente. Que Olha é quantos problemas. problemas. Muito. Isso daí, inclusive, você tocou num ponto que eu nem tinha me atentado aqui, e que é algo, né, que hoje, por exemplo, a maioria dos médicos, dependendo da cirurgia que você vai fazer, ele já te pede, né, uma avaliação do dentista, uma avaliação odontológica. Porque se você está com um problema dentário ali naquele momento, o ideal é você tirar aquela proliferação de bactéria que está ali para que você possa fazer a sua cirurgia. Porque senão essa bactéria que está na sua boca, ela pode ir para o seu coração, por exemplo, né? E levar a óbito. Então, assim, nós estamos falando de algo muito sério, né?
E às vezes, nem sempre, ô Glaucia, essas bactérias significa que você vai sentir dor, tá? Igual no caso de uma cárie, numa determinada fase, você vai ao dentista por quê? Porque você está com dor, certo? Só que muitas das vezes ela já evoluiu para um ponto que aquilo se tornou crônico. Então, o paciente ele não sente a necessidade de ir ao dentista porque aquela dor já passou. Às vezes ele até se automedicou, tomou um medicamento em casa e aquela dor passou e ele não vai ao dentista. Mas a bactéria está lá. A bactéria está lá, exatamente. E aí é onde mora o problema. Olha bem, gente, isso é muito sério. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Né, isso pode tirar a vida. Pode levar. Eu sei porque teve um conhecido meu, né, que ele ia fazer uma cirurgia, não pôde fazer por conta de uma cárie que estava um tratamento de canal que ele não tinha concluído, alguma coisa nesse sentido. Recentemente eu tive até uma conhecida também que ia fazer uma bariátrica aqui em Itaperuna. E aí o médico viu, ela comentou que tinha começado um canal, né, e não tinha terminado. Aí ele foi e falou: não, eu preciso que você termine esse canal, né, e seja feito uma avaliação, né, para poder determinar ali, pois aquela cirurgia não poderia ser feita naquele momento devido a esse problema dentário. Doutora, muita gente hoje, né, gosta dos dentes bem clarinhos, né? O famoso clareamento. Eu gostaria, assim, que a senhora falasse alguma coisa a respeito disso, porque a gente sabe, tem idade para fazer o clareamento, dói. Tem pessoas que falam que o dente dá hipersensibilidade. Isso, hipersensibilidade, a pessoa fica com o dente super sensível, estraga o dente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte de clareamento. Sim, então, o clareamento não, né? Nós usamos um material que é totalmente biocompatível, que ele é indicado, então ele não vai causar nenhum dano ao esmalte dentário, então ele não causa nenhum dano. Porém, essa sensibilidade, essa hipersensibilidade, algumas pessoas sentem sim. Embora hoje nós já temos, né, algumas tecnologias que nós possamos evitar essa hipersensibilidade. Mas é algo bem tranquilo de ser feito, é algo muito indicado. E com relação à idade, desde que a partir que esses dentes, né, que o paciente esteja incomodado com essa coloração, não tem uma idade específica. Mas o ideal é que seja aí, uma criança, por exemplo, a gente não faz clareamento. Mas, assim, na adolescência, início de vida adulta, já dá para poder iniciar, caso tenha necessidade. No caso do clareamento, para ele surtir um efeito bonito, né? Quem tem obturações, né? Aquelas obturações, mesmo que seja clarinha, como é que fala? De porcelana e tudo, elas têm que estar refeitas para poder não dar mancha na hora? Ou não tem nada disso? Não, tem sim. Em algumas restaurações nos dentes anteriores, né? Que é quando... Às vezes você tem uma restauração nos dentes anterior, se você deixar o seu dente mais claro que aquela restauração, é preciso trocar essa restauração após o clareamento. Entendi. Porque o dente ele ficou mais claro, então ela vai se destacar como escura. Então, às vezes, fazer um polimento ou até mesmo a troca dessa restauração naquele momento. Por que os dentes escurecem, doutora? Então, tem vários fatores, né? Desde algumas questões alimentares ou até mesmo cigarro, café. Eu, por exemplo, tomo café o dia inteiro, Glaucia. Não posso ver uma garrafa perto de mim. Vinho também? Vinho. Inclusive, quando você está fazendo clareamento, a gente pede para o paciente não ficar, né, ingerindo muito café naquele momento. É óbvio que eu não estou falando de quem toma 1, 2 xícaras de café por dia. Eu estou falando num caso, inclusive, igual o meu. Se eu deixo a garrafinha de café aqui, eu toda hora Você vai toda hora. Mas uma pessoa normal, vamos dizer assim... que não seja viciada em cafeína. Que não seja viciada em cafeína, né? O clareamento, né, o café não irá atrapalhar o clareamento dental, tá? Existe aquele que é feito no consultório, né, doutora? Sim. Que é a laser, e um que é feito em casa? Então, na verdade, eu particularmente não me adapto muito, né? Não é muito indicado, muito utilizado hoje em dia o clareamento a laser. A gente usa ele de uma forma mais conservadora e de forma com que o paciente também faça uso em casa, né? Tem as moldeiras para que ele fique um determinado tempo do seu dia com esse clareamento, com esse material. Ah, legal.
Já que a gente está falando em clareamento, né? Vamos falar do queridinho dos famosos, e hoje em dia quase todo mundo faz, que é a faceta. Sim. Qual a diferença? Porque tem faceta e tem lente de contato, não tem? Praticamente a mesma coisa, assim. Para explicar para o público, né? Essas facetas, essas lentes, nós temos que ver. Eu, particularmente, sou bem conservadora também, Glaucia. Eu acho que a gente tem que analisar se o paciente realmente precisa daquela faceta, né? A gente tem as facetas de porcelana, tem as lentes, né? Como você preferir chamar. Em resina também, a mão livre dá para fazer. Tem alguns pacientes que realmente precisam. E tem alguns que, às vezes, dá só pra gente fazer o clareamento e clarear o dente. Às vezes, a pessoa já tem um dente bonito. Uhum. Então, o clareamento já vai resolver a queixa dela, tá? Entendi. Mas tem algumas situações que realmente é indicado, né? O uso tipo das assim, facetas. ele alinha os dentes, eles põem todos eles no mesmo tamanho, sim, mais indicado para pessoas... Se for em questão de tamanho, exatamente. Às vezes tem um dente menor do que o outro, então dá para alinhar. Tem algumas pessoas também que tem aquele sorriso mais infantil, que a gengiva às vezes aparece muito. Nós também fazemos uma cirurgia periodontal para aumentar o aspecto desse dente, né? Então, às vezes, é preciso complementar com as resinas também, para tirar esse sorriso infantil. Aqueles diastemas também, que é aquele espaço que fica entre os dentes. Sim. Principalmente na parte central do sorriso, tem um espaço ali, o qual não fica harmônico, né? Então, as facetas é indicado ali nesse caso. Então, tem as suas indicações, sim. É muita coisa. Hoje a odontologia cresceu muito, né, doutora? Exatamente. Não é só a parte da saúde, né, de restauração, de canal. É muito amplo, né? Muito amplo. Muito amplo. Inclusive, né, quem tem aquela bochechinha do Kiko... sim. Existe hoje também um tratamento para aquilo, né? Bichectomia. Bichectomia, exatamente. Aí tira aquela... Tira aquela gordurinha que fica aqui, nessa gordurinha. É feio mesmo, né? Tadinho do Kiko. Tem indicações também. Teve uma época que a bichectomia, ela tava em alta, né? Tava na moda. Todo mundo queria fazer bichectomia e fazia. Às vezes até pessoas que nem tinham necessidade para poder afinar, né? Esse aspecto do rosto. Mas ela tendo uma indicação certa, nessas faces mais pesadas, realmente ela é bem indicada. Tá certo. Doutoras, má higiene. Hoje a gente sabe que, né, o que provoca cárie, né, é a falta de cuidado com uma higienização direitinho. O que a gente pode chamar hoje, doutora, de uma boa higienização? Gláucia, ainda hoje, no corre-corre, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Vamos pensar assim, seria escovar o dente, passar um fio dental, só que nem sempre isso é feito. Tanto pelo corre-corre, do dia a dia, né? Você almoça na rua, saiu correndo, levantou, saiu correndo, deixou o filho na escola. E às vezes você não tem um tempo para fazer aquela higienização ali correta. Uma boa higienização, ela demora em torno de 5 a 6 minutos. Pensa, quem que fica... 5 minutos escovando? Porque não. Seria não passar tudo, o fio dental, né, em todos os dentes. dentes, né, entre os dentes, fazer a escovação em vários ângulos, né, repetir, suave, não é força que vai fazer, né, ter uma melhor higienização, é lento. Então, isso tudo é um processo que demora. Então, é o que você falou. A maioria, ou quase ninguém, fica esse tempo fazendo do jeito que deveria, né? Então, isso acaba levando a esses problemas. No caso, a higiene mais recomendada, que a gente não pode esquecer, dizem que é a noturna, né? É, a noturna. Porque nós temos uma diminuição de saliva, né? Nessa região. Então, é devido a essa situação. Tá. Então já sabe, nada de ir pra cama sem escovar o dentinho. Outra coisa também, doutora, que eu já ouvi falar, não sei se é verdade ou mito, que a gente logo depois que logo depois que almoça, a gente não deve escovar o dente, a gente tem que esperar um pouquinho para depois escovar. Isso é verdade?
Não, o ideal é você escovar logo após. Logo tá? após? Sim, o ideal é você escovar logo após. Acho que isso é um então mito, tá não bom. tem nada... Pergunta, isso aqui é pergunta. Adulto pode fazer tratamento com aparelho ortodôntico, doutora? Pode. Não é só jovem, não, criança, não? Se tem muito essa dúvida, porque as pessoas acham que tem que fazer enquanto está em crescimento, É. algo do tipo, né? E não. Muito pelo contrário, hoje, né, nós recebemos vários adultos que se queixam, né, ou que veio a ter algum problema e que precisou entrar com o aparelho ortodôntico. Então, o aparelho ortodôntico ele é muito bem-vindo até mesmo na fase adulta. Tá? Corrige mesmo as Sim, falhas sim. e tudo. Sim, com Olha certeza. que interessante. Dá Uma pra usar amiga na minha fase. faz o tratamento com o aparelho. Eu ainda perguntei a ela, falei assim, mas você já é mamãe, Aham. já é vovó e tal. Ela falou, não, Glaucia, melhorou bastante, mas eu queria que Sim. você trouxesse aí Não, para dá pra melhorar, esclarecer sim. a dúvida dos nossos ouvintes. Ô, doutora, outra coisa importante que eu gostaria de saber, escova de dente, de quanto em quanto tempo a gente deve trocar e qual seria a forma certa? Porque as pessoas, às vezes, gostam de deixar a escova num potinho, num porta-escova, em cima da pia, da bancada da pia do banheiro. Sim. E a gente sabe que ali tem... Banheiro não é um lugar ideal, porque as bactérias ficam no ar, Sim, não é? muitas bactérias. Então, nós devemos trocar nossas escovas entre 2 a 3 meses, tá? E essa escova, ela deve ter a cabeça pequena, ela deve ser pequena e macia. Então, não adianta você querer ter uma escova com aquela cabeça grande e dura, porque ela vai prejudicar o seu dente, vai prejudicar a sua gengiva, e não é isso. Não, e até porque nem vai limpar mais. Muito pelo contrário, tá? Ela não consegue entrar ali entre os dentes e fazer o seu trabalho, tá? Falei com relação ao tempo e o tipo de escova. Qual foi a outra dúvida? Aonde guardar. O ideal é que a escova tenha uma capinha, né? Então, você coloca ela naquela capinha. Eu, particularmente, eu tenho nojo, não gosto. Eu vou confidenciar isso pra você. A minha escova, ela não fica no local que fica o vaso sanitário. A minha, eu tenho essa... Mas, né... Você pode guardar, de repente, você pode guardar na gaveta. Eu saio do meu banheiro, eu tenho closet, então eu deixo num local assim, eu tenho um local que ele é sequinho dentro de uma bandeja e eu deixo lá ela ainda assim com a capinha, tá? Mas isso é uma particularidade minha, né? Tem muitas pessoas que às vezes nem tem esse espaço, aí você coloca ela na capinha lá e deixa no seu banheiro, tá? Perto da sua pia lá. Tá, um pouquinho longe do vaso sanitário. Sim, gente. por que isso? Para pensar. Quando você dá uma descarga, você tem uma proliferação de bactéria muito grande no mar, mesmo às vezes que você feche. Então, assim, eu falo que eu imagino bactérias, aonde eu sei que tem, eu imagino onde elas. Então, seus olhos podem ver. Epa, aonde eu sei que tem, eu já imagino. Então, eu sou um pouquinho nojenta nessa parte, assim, com relação a isso. Não é nojenta, né, doutora? É questão de ter realmente esse cuidado. Porque se a gente não tiver esse cuidado com a gente, quem vai ter, né? Outra coisa que não estava aqui no script para mim te perguntar, mas eu acho interessante, porque as pessoas às vezes almoçam na rua ou comem alguma coisa na rua, né? Enfim, aí tem aqueles chicletes que não contém açúcar. Sim, sim. Eles são legais pra gente poder mastigar, dar tipo uma limpezinha. Sim. Inclusive, porque, como você disse, ele não tem açúcar, né? Ele tem o xilitol. E acaba sendo uma boa opção, sim. Porque no que você tá mastigando, ele tá limpando ali, né? Entre os dentes, de uma certa forma, fazendo uma limpeza. Até você chegar em casa no local e ter que dê pra você fazer a higienização, exatamente. Não é a melhor opção, mas não deixa de ser uma. E para encerrar, doutora, depois eu vou deixar você livre. E aqueles enxaguantes bucais, né? Aquilo realmente é legal a gente usar, porque hoje em dia, né, tem muita gente que fala assim, não uso isso não. Então, é louvável usar, não é? Gastar dinheiro. Olha só, o principal para se ter uma boa higienização é a escova e a pasta de dente. Que tem que ser pouquinha também, exatamente. né? Boa pergunta. Né? Não é sobre quantidade de pasta de dente. Inclusive, naqueles comerciais de pasta de dente, a gente vê eles lotando a pasta, né? E não precisa disso. É uma quantidade mínima de pasta de dente. E com relação a... Qual foi?
A gente tá... O enxaguante bucal. É. Com relação ao enxaguante bucal, nós temos 2 tipos, né? Um que é indicado até para fazer, exemplo, pós uma cirurgia, que não é algo que você pode ficar usando direto, mas aqueles enxaguantes bucais comuns, ele não substitui a escovação, tá? Eu tinha uma professora que dava o seguinte exemplo. Pensa num vaso sanitário. E aí ele não fica amarelinho, aquela região lá onde fica água, aquela água parada? Se você só jogar um desinfetante ali, o que vai acontecer? Ele não vai tirar aquela água, aquele lodo que deu. O que você precisa fazer? Ir lá escovar, não é isso? Então, na nossa boca é a mesma coisa. Então, o nosso principal meio de higienização é escova e pasta de dente, tá? O pessoal usa isso mais para ter um bom hálito? Simplesmente isso, para dar aquele arzinho de menta, né? Que geralmente Ou tem. seja, gente, é gastar dinheiro. Outra coisa, doutora, a gente vai conversando, vai pintando. O principal, você tendo um bom fio dental, uma boa escova de dente, uma boa pasta de dente, inclusive fio dental, para quem tem dificuldade em passar aquele fio dental comum, tem alguns fio dental que tem uma haste, então fica fácil para segurar e isso agiliza bastante no nosso dia a dia, né? A tecnologia nos oferece isso hoje, né? Tem diversos tipos de fio dental. Para as crianças também, facilita muito. Só para encerrar, pasta de dente. Tem tanta propaganda, gente. A pasta de dente que deixa o dente mais branco, que deixa... Não tem essa de pasta de dente específica para clareamento. Não. Principalmente para clareamento. Nós temos algumas pastas, exemplo, que às vezes o dente está muito sensível, então a gente indica determinada pasta. Agora, com esse intuito de clareamento, não. Tá? A pasta ela não tem esse efeito. Entendeu? Simples assim. Simples assim. Simples e reto. Doutora, mais uma vez, vamos explicar aonde fica o consultório da doutora, onde você vai poder fazer tanto o tratamento odontológico, também o tratamento de estética, harmonização orofacial, que a gente conversou na semana passada. A clínica vai inaugurar, já inaugurou. A sua parte eu sei que já está inaugurada. Dentro da harmonização facial, né, essa sala já está em atendimento, já estou atendendo. Porém, a parte odontológica está prevista para inaugurar dia 23. Então, lá nós somos uma equipe, né, odontologia integrada, de forma que nós teremos vários profissionais, desde que faça implanto, que faça o canal, odontopediatria também, Glaucia. Pra criançada, né? Exatamente. Nós estaremos com 2 odontopediatras muito boas, inclusive para atender crianças especiais, tá? Ótimo. Uma delas tem uma especialidade só para atender crianças especiais, o que isso eu tenho certeza que irá acrescentar muito na nossa cidade. É verdade, porque não é qualquer doutor, né, que tem aí a habilidade para mexer com essas crianças especiais, né? Doutora, mais uma vez, muito obrigada. É a nossa doutora Juliana Pimentel. O telefone dela vai estar rodando aí no vídeo para você, no intervalo comercial. Bora se cuidar, saúde é o que interessa, né? Se cuida, sorriso bonito, autoestima elevada e fé na vida. Nós vamos para o intervalo e voltamos já com a doutora Lina. Nosso papo Saúde Animal daqui a pouquinho com você. Já. Em Itaperuna, Sensivete, o Centro Veterinário de Emergência da Procamp e da Propet. Várias especialidades. Lá você vai encontrar profissionais 24 horas para cuidar do seu animal. Vacinação, consultas, exames, cirurgias. Venha conhecer o lugar perfeito para cuidar do seu pet. Sensivete Centro Veterinário. Fica na Rua Coronel Pimenta, centro de Itaperuna. Telefone 3823-1075. Agende a consulta do seu pet ainda hoje.
Estamos de volta! Agora para falar do cuidado com os nossos pets, né? Eu vejo assim com muita alegria o carinho que as pessoas têm com os animais, né? Hoje em dia é raro uma casa que não se tem um pet, não é verdade? Ou é um gatinho, um cachorrinho, um periquito, uma calopsita. A maioria das residências tem um amiguinho de 4 patas. E ninguém melhor do que ela, né, doutora Lina, para poder conversar com a gente, dar essas dicas que são tão importantes para nós. Ela que tem, né, já há 40 anos a Procamp em Itaperuna, é uma história, né? Desde que eu me entendo por gente, a Lina lá com a Procamp, trazendo tudo que há de melhor para a mesa dos nossos animais, além de medicamentos, né, vacina. Depois veio a Propets, né, que é a intenção, eu acredito que foi para atender aquelas pessoas ali do bairro Aeroporto, Matadouro, Vale do Sol. E, por último, o Sensivet, né, que é esse centro veterinário que cuida com todo carinho dos nossos animais a qualquer hora do dia e da noite. Isso aí foi um boom, né, no mundo, na nossa região, esse centro veterinário, né? A gente só tem a agradecer ela por essa visão, né, da necessidade dos nossos animais, que assim como nós adoecemos, não tem hora, né? Às vezes é à noite, é de tarde, é de manhã, e os nossos pets agora estão sempre bem cuidados. Eu sempre falo isso na rádio, né? Procamp, Propets e Sensivest, o trio que cuida com carinho do nosso pet. Tudo bem, Lina? Tudo bem, Gláucia? Boa tarde a todos. Gente, fica muito feliz, né, de estar aqui novamente, Prazer, de estar participando. E sempre que me chama para falar dos animais, essa semana eu tive em alguns eventos no Rio, em Niterói, aí estou na fila do caixa, aí a caixa falou assim, não sei o que, primeiro depois eu vou ver esses bichos. Falei, não. Você sabe abrir a geladeira e sabe comer. Vai lá tratar dos bichinhos primeiro, porque sem você eles não vivem. Aí a mulher regalou o olho e falou assim, eu sou veterinária, minha filha, eu primeiro tenho que pensar nos bichos. Com certeza. Lina, hoje o assunto é muito sério, porque assim, a gente vê que existe, se a pessoa não tratar, né, não estar atenta, pode levar o animal ao óbito, que é a famosa doença do carrapato. As doenças, não é uma só, não. Não é só são várias, uma, não. São várias doenças transmitidas pela mordida do carrapato. A primeira que veio, Gláucia, é a erliquiose. Ela chamava lá nos Estados Unidos de febre maculosa das montanhas rochosas, que era restrita a uma área montanhosa daquele pessoal mais antigo, aquele pessoal que brigava igual o Zé, família Buscapé, dava tiro faroeste, pra cá, pra lá. Essa doença ficava lá e era transmitida pela mordida do carrapato, que é a erliquiose. Nos cães, né, é erliquiose, e nas pessoas ela provoca essa febre maculosa, que pega em gente também levar. E mata também. Pode levar. Se a pessoa não lembrar, fica lá com febre, inapetente e começa a dar púrpuras, né? Aquelas pintas de sangue, e não fala com o médico o que você teve pescando, que você foi passear e se encheu de carrapato, ou não tem informação e a pessoa não está habituada, você pode começar a ter plaquetopenia, hemorragia e morrer. Mas só transmite a doença do carrapato, o carrapato que está infectado com a doença. O carrapato que está infectado. O problema é que você não vai saber qual que está e qual que não. Ele não tem pinta, ele não está escrito na testa dele que esse aqui está infectado. E a gente ocorre muito esse problema de quando a pessoa vai pescar e tudo, porque o reservatório são as capivaras. São aí onde não se combate, né, na vida selvagem, na vida silvestre. E aí o carrapato específico, a gente não sabe se vai ser um ou outro. Então, na dúvida, a gente falou, miou, testou? Agora tem que fazer. Latiu, tem que testar também. Tem problema de pele, tem problema renal, e você vai ver, no fundo, a causa é uma doença transmitida pelo carrapato. Esse carrapato que anda aí na rua, né?
vai mordendo. Obrigada, Sérgio. Mandar um abraço pro meu amigo Sérgio Lomeu. Ele não gosta de aparecer, não. Só mas fica ele nos é tão bastidores. carinhoso que ele E veio trouxe um trazer, cafezinho pra gente. Um cafezinho. Obrigada, tá, meu anjinho? Obrigada aqui, ó, pela arrumação dos madeixas. Ué. Ah, obrigada. Cortesia aqui, ó, pelo Dia das Mulheres. Aí, Lina, esse carrapato que fica na rua, que morde aí os cães, esse também pode ter... Pode. Se ele tiver mordido um cão infectado, ele transmite. Ah, tá. É de um animal doente para outro. O transmissor Entendi. é o carrapato. Só que, como eu falei, Glaucia, aparece com outras manifestações. Aí você não vai ver... Ao fundo, tem uma doença de carrapato. Por exemplo, o clássico. Sangramento. Sangramento, você vai aplicar uma injeção subcutânea, o animal sangra. O animal foi comer alguma coisa, machucou a boca e começou a sangrar. O animal, o machinho, levantou a perna assim para fazer xixi, expôs o pênis, cortou e sangrou. Você vai ver no fundo, tem o protozoário. Não é protozoário mais, gente. A minha filha, né, que é veterinária também. Mãe, não é protozoário, é hemoparasita, porque ele agora subiu de posto, já é considerado uma bactéria. Nós temos a erliquiose, que é essa que eu estou falando, que é a da febre maculosa, que é a mais comum nos cães. Mas nós temos a anaplasmose, que normalmente a gente encontra, é a tristeza dos bezerros, a tristeza parasitária, aquele bezerro que está lá devagar, não quer comer e tal, novinho, triste, emagreceu, você vai ver, está com anaplasmose, e que é mais comum nos bezerros, mas a gente está encontrando nos cães também. A babesiose, que você encontrava mais em equinos e bovinos, que você está encontrando em cães também. E agora, Rangélia. Nós tivemos um cão de outra cidade que a moça trouxe porque falaram que a gente que ia resolver o problema do cachorrinho. Aí fomos catando, deu positivo para Erlíquia. E o cachorro não melhorava, o cachorro não fazendo o tratamento, porque o tratamento é longo, gente. E tem que ser feito até o final. No mínimo 21, às vezes até 28 dias. Terminou o tratamento, Glaucia, tem que fazer um exame para ver se está tudo dentro dos conformes. Se realmente... Porque tem aquelas pessoas que fazem o seguinte, melhorou um bocadinho, para de dar o remédio. Aí fica pior a situação. Bagunça tudo. E depois o animal piora de novo e às vezes se pode ficar até resistente ao remédio. Mas o que acontece? Está fazendo o tratamento de erliquiose, fez o exame, não teve um resultado 100%, vamos testar os outros. Vamos testar a babésia, vamos testar a anaplasmose. E nesse caso específico que eu estou te falando, que é um cachorrinho de outra cidade, nós tivemos que chamar um especialista, uma hematologista, que foi ver o cachorro, teve que fazer PCR, que é aquela pesquisa que fazia para descobrir Covid, lembra? Lembro. Um teste mais fidedigno. E o cachorro tinha Ehrlichia, babésia e Zenhelia. Não, Zenhelia é o remédio, gente. Como é que chama? Rangélia. Zenhelia é o nome de remédio para coceira. 3? Ele tinha 3. Ó, o bichinho desse tamanhozinho, magrinho, animadinho, tão bonitinho, mas o bichinho ficava caidinho, ficava inapetente, aquelas coisas suaves, que a dona, que era muito atenta, falou assim, eu preciso viajar, mas não estou segura, meu cachorrinho não está normal, ele tem alguma coisa que está diferente nele. Foi ver, o cachorrinho tinha só esses três hemoparasitos. E o tratamento? O tratamento é simples. Não é simples. Você tem que fazer o cálculo direitinho do peso, com a dosagem, fazer os dias todos, como eu te falei, fazer o tratamento 21, 24 ou 28 dias, de acordo com o seu médico veterinário, e terminando o tratamento, fazer o exame de novo. Para confirmar se realmente se aquelas acabou. taxas melhoraram, para ver se... Porque geralmente o animal, quando o dono demora a descobrir, vem também uma anemiazinha junto.
uma coisa vai puxando a outra. É igual a gente mesmo, né? Às vezes você vai faz um tratamento para um antibiótico para resolver um problema, aquele antibiótico acaba trazendo uma anemia, você tem que depois repor com vitaminas. É, né? porque o animal fica inapetente, não quer comer, fica escolhendo. Aí o que o dono faz? Ele não tá comendo a ração, vou acrescentar um patezinho. Ele quer comer com salsicha, ou ele quer comer com presunto. E a pessoa vai fazendo vontade. E tem um detalhe, Glaucia, que fica, às vezes, dá uma esofagite, que a doxy dá uma esofagite, uma irritação de esôfago, que a doxy, ela é lipossolúvel, ela se dilui melhor no ambiente gorduroso. Então, eu sempre aconselho os meus pacientes tomar doxy junto com um pedacinho de fígado. Que aquele fígado borrachudinho, você bota o comprimido ali dentro, vai descer melhor e absorve melhor e o fígado já vai ajudar na anemia. Então, você já fecha aí o problema com esse tratamento. Agora, tem que fazer direitinho, tem que fazer os dias todos que o médico veterinário falou e tem que repetir o exame depois que melhorar, para não ficar doença subclínica. Então, no caso do carrapato, né? A doença do carrapato, né? O sintoma seria essa apatia, o bichinho não quer comer, sangra muito, aí é feito um exame. Tem um sintoma que chega assim, a pessoa fica apavorada, fica desesperada. Sangramento nasal unilateral, geralmente pela narina esquerda. Isso era patognomônico, às vezes a gente nem tinha tempo de fazer exame, já vinha com sangramento nasal unilateral, você já começava a tratar. Entendi. Aí precisa ficar internado, Lina? Olha, dependendo conforme for. Ô, Glaucia, nós tivemos 2 Goldens enormes, 30 e tantos quilos, que estavam com... Um estava com as duas bactérias. Estava com Ehrlichia e Babesia, o outro estava com Ehrlichia e Anaplasma. Todos os dois tinham os dois. E o tratamento da Ehrlichia é com a doxy. Agora, da Babesia e da Anaplasmose, tem que fazer medicação injetável. Aí tem que vir no médico veterinário. Para poder aplicar a injeção. Porque às vezes tem alguns que têm uma taquicardia, fica ofegante. Em potros, a Babesia dá muito em potros. Em potros, a gente aconselha fazer dividido, às vezes fazer uma transfusão de sangue da mãe para o potro, porque o potro também fica inapetente. Então, a gente tem que fazer dividido a dose para não... O animal treme, tem uma sudorese intensa, é meio assim, se apavora. O meu velhinho lá da roça, que já está com problema ocular... teve, né, babesiose, foi tomar injeção, deu um trabalhão até, massagem cardíaca ele levou. Deu um susto danado na gente. Imagino. O velhinho da gente que já tá ali com a gente um tempão, dá uma dor de cabeça. No caso dos animais, como, igual você colocou, equinos, bovinos, né, os potros ali... É importante os donos da fazenda, né, Lina? Os proprietários já sabem. O animal ficou triste, não tá alimentando direito. Limpar o ambiente também, desinfetar, existe algum? Existe. Uma coisa que é muito boa, que eu faço lá na roça, é você cobrir, você fazer uma compostagem. Compostagem é o quê? Você tira todo o esterco que tem, porque o carrapato fica ali, os ovos do carrapato. Você tira o esterco das baias, você tira o esterco do curral, junta com grama, com resto de coxo, coloca num lugar específico. O meu eu fiz bem rústico, cercado de bambu e cobre com a lona preta, porque ali morre todas as larvas, todos os ovos, todos os parasitos. E depois dá um esterco extraordinário. Agora, para cão já é mais difícil. Nós temos aqui na Beira-Rio, capivara passeando aqui à vontade. Sim. Nós temos cavalo passeando na cidade e muito cão errante. Que eu não falo que é cão sem dono. Não é cachorro de rua. O cachorro não nasceu na rua. Sim. Ele é errante, porque ele já teve uma casa, saiu atrás de cachorra, ou se perdeu por algum motivo, e depois arruma alguém que alimenta, e ali ele fica. Então, esses cães que às vezes têm o carrapato, e você vai passear com seu cachorro, ou eles passam no seu portão. Aí transmite. Aí transmite e pode ter o carrapato contaminado. Aí, nesse caso, Glaucia, é que a gente vai fazer o controle, né, de pulgas e carrapatos no seu animal, no seu ambiente,
E eu falo para quem já teve, para quem já viu o que é um tratamento de Ehrlichia, de Babesia, de anaplasma. Vamos colocar uma coleira repelente. Porque Você a coleira bate nessa tecla. A coleira coleira. repelente, a gente tem uma coleira repelente lá, Glaucia, que eu não deixo as minhas meninas ficarem sem. Porque lá em casa é tudo fêmea. Eu não deixo as meninas ficarem sem. Sabe por quê? Elas com coleira acabam até com os pernilongos lá de casa. É mesmo? Uai. O ambiente é repulsivo para eles. Aí não procria. Aquele ambiente não está agradável, eles vão embora, vão para outro ambiente. Entendi. Então, eu tenho uma coleira lá que é excelente. A gente tem vários tipos de coleira, mas essa em especial eu gosto muito porque ela não deixa, ela diminui até os pernilongos da casa. Não adianta, como prevenção dessas doenças, né, o uso da vacina, né? Porque Existe ajuda. o Bravecto 360, que vai garantir que o seu animal fique livre de pulgas e carrapato 360 dias, que é uma injeção. Não é uma vacina, é injetável. Mas ele não vai evitar, às vezes, a picada. Picou, morreu. Diminui enormemente. Diminui enormemente, porque você vai fazer uma injeção que vai ficar seu cachorro livre de pulga, carrapato 360 dias. Entendi. Mas eu gosto muito. Usou NexGard, Simparic, o Elpet, Credelli, que duram 30 e poucos dias. Defensa. Antes, 5 dias, uma semana antes de acabar o efeito do comprimido, entra com a coleira. Entra com a coleira dura 4, 5, às vezes tem uma coleira da Bayer, da Elanco agora, que dura 8 meses. Aí se o cachorro tem DAP, se o cachorro já teve erliquiose, você faz a conta, gente. Fica muito barato. Entendi. É igual você vacinar. Aí tem que trocar a coleira de 4... De acordo com o rótulo. Tá, uma dura 4 meses, outra dura 6. Entendi. Glaucia, eu quero consertar aqui, gente, que eu falei de um cachorro de um paciente meu que tinha 57 anos. Não era 57 anos, não. Ele tinha 57 quilos. E durou 12 anos. Nossa. Durou muito. Porque nesse tamanho, com 7, 8 anos, já tá com a cara russa. Ele durou 12 anos, quase 13. É muita coisa. Muito bem cuidado, né? Então, Lina, a vacina, as vacinas que a gente faz nos nossos animais, no caso dos cães, né? Essa vacina, ela não impede o cachorro de ter a doença de carrapato. Não, vacina para sinomose, hepatite, leptospirose, parvovirose, parainfluenza, coronavirose, que agora já estão até tirando, tem muitos anos que não tem coronavírus canino mais. E tem a vacina também para diminuir a quantidade de giardia, porque giardia é um negócio que maltrata muito o animal também. E o animal que tem giardia, ele vai contaminar outros animais e também pode contaminar as pessoas. E também, do jeito que eles pegam, a gente também pega, que é na água e nos alimentos. E existe a vacina para tosse dos canis. Agora começou maio, junho, julho. Começa aquela latição doida dos cães. É uma tosse, uma coisa horrorosa, que quem já teve um cachorro com tosse dos canis nunca mais esquece. Que a tosse dos canis você nunca mais esquece. É uma coisa horrorosa, não deixa ninguém dormir. Até seu vizinho sabe que seu cachorro tá doente, de tanto que late, de tanto que tosse. É uma coisa horrível. Tadinha, né? É muito difícil. Aí, no caso para evitar a questão... Erliquiose, babesiose, tudo, vai ser... só mesmo os comprimidos para limpar o animal e o ambiente. E a coleira repelente. Tá certo. Sempre, Glaucia, eu gosto de repetir isso, sempre que o animal tiver uma pulga, se tiver infestado de pulga, a gente tem que vermifugar o cachorro de novo. Tem que vermifugar o gato de novo. Por quê? Porque a pulga transmite a dipilidiose, que é a tênia do gato e do cachorro. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Por isso que a gente tem que estar sempre levando os nossos animais, fazendo aquela consulta, estando com a vacina em dia. Toda vez que você leva lá no Sensivet para poder fazer a vacinação,
Você recebe todas as orientações que você precisa, dá aqui uma meia consultada aí no seu Ai, tem muita gente que leva anotado, já leva anotado, né? A gente orienta quanto ao adestramento, quando é filhote. A gente tem sempre, né, para os filhotinhos, a gente tem um kit de ração, um agrado. Tem cachorro, olha só, Glaucia, eu vou trazer ele aqui um dia, eu vou trazer o Zeus para participar só um minutinho, porque é grande. Ele é um pitbull, gente, lindo, maravilhoso, que ele tem uma coisa em comum com o meu cunhado e com o pai de uma funcionária nossa. Sabe o quê? Os 3 tiveram tétano. Ah, meu Deus. O Zeus chega na Procampo, parece que ele está em casa. Você precisa de ver a alegria dele, porque ele saiu dali curado. Graças. Um tratamento difícil. Tá vendo? O bichinho não esquece, né? Animal nunca esquece. E né, o pessoal é apaixonado nele. Memória do cão é muito forte, né? Eu tinha uma cadelinha que morava na Buarque, que ela fugia e ia direto para Procamp. Chegava lá, banava o rabinho, ganhava ossinho e entrava toda. Aí um dia... Era domingo, a Procampo estava fechada, ela foi roubada. Roubada nada, ela fugiu, alguém pegou e levou ela ali para cima, tiveram que pagar recompensa. Misericórdia. A Procampo estava fechada. É verdade, aí não tem como. A Meg é um amor de cachorrinha. Agradecer mais uma vez a sua participação. Nossa, foi muito interessante, porque realmente eu não sabia, para mim, a vacina que era a responsável pela prevenção dessa doença também. Não. Mas não, né, gente? E olha aí, é qualquer carrapato, desde que ele esteja contaminado. Então, a gente está numa área que é muito, assim, urbana e rural, né? Tem cavalo para todo lado, o cachorro vai com dono no sítio, isso e aquilo. E a gente tem também a micoplasmose, que é transmitida para pulga e afeta os gatinhos, tá? Aí, ó, é mais uma, né? É mais uma. Semana que vem, a doutora Helena vai estar de volta. Eu falei com ela, um dia você fala sobre cães, as doenças dos cães. Semana que vem, ela vai falar sobre a doença do gato, que deixa o rostinho do gato todo machucado. Como é que é o nome, Helena, daquela? Esporotricose. Esporotricose. E tem aqui em Itaperuna, tá? Muito. Então, você que tem gatinho aí, ó, fica ligada. E se você tiver alguma sugestão também, pode enviar nos comentários, né, pra gente. O que você gostaria que a doutora Lina falasse aqui no nosso programa, que eu tenho certeza que ela vai abordar com todo carinho para você. Doutora, mais uma vez, obrigada e até a próxima semana, se Deus quiser. Deus quiser. Vamos para o intervalinho, já a doutora Paula, ginecologista, obstetra, vai dar dicas para a nossa saúde, a saúde da mulher, já, depois do intervalo. Cuidar da saúde da mulher é mais do que tratar sintomas. É olhar para cada fase da vida com atenção, respeito e acolhimento. Em Bom Jesus do Itabapoana, a doutora Paula Ávila oferece um atendimento especializado em ginecologia, saúde íntima e estética íntima, com foco no bem-estar, na autoestima e na qualidade de vida da mulher. Aqui, cada paciente é atendida de forma individualizada, com escuta, cuidado e tecnologia para proporcionar os melhores resultados. Seja na prevenção, no tratamento ou no cuidado estético. A clínica conta com um ambiente acolhedor, pensado para que você se sinta segura e confortável em todos os momentos do seu atendimento. E para facilitar ainda mais, a doutora Paula Ávila também realiza consultas online, levando orientação e cuidado onde você estiver. Agende sua consulta. Doutora Paula Ávila, ginecologia, saúde e estética íntima. E mais uma vez eu estou recebendo ela para falar da saúde da mulher, doutora Paula Ávila, ginecologista, obstetra. Prazer, doutora, mais uma vez recebê-la aqui no nosso Pode Vida. Sempre uma honra. Hoje a gente vai falar de um assunto que nós mulheres temos, assim, aquele medo, né? Uhum. Ai, o tal da menopausa, do climatério, que são aí condições que deixam a gente... Desculpa a expressão, doutora, mas fora do eixo. Exato. Fora do normal, não é? É algo assim que nos, sabe,
Ai, por que a Você mulherada... falou, né, falou tudo, fora do eixo. Fora do eixo, conta pra gente por que nós mulheres ainda temos medo da menopausa, o que realmente acontece com o nosso corpo nessa fase, doutora? Bom, vamos lá. A menopausa, assim, nada mais é do que um evento fisiológico, né? Um evento natural do nosso corpo. Assim como a gente se torna mocinha. Isso, que é a primeira menstruação, que na verdade chama menarca, e a última menstruação, a menopausa. Só que, às vezes, as pessoas ficam focadas só na menstruação ali, a menopausa ela vai muito além dessa ausência de menstruação. Porque, na verdade, ela é um declínio, uma oscilação dos hormônios femininos, né? Nós temos 3 hormônios principais, o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Então, quando ocorre a menopausa, você tem uma queda abrupta desses hormônios. Dos 3. Dos três. E esses hormônios comandam tudo em nosso corpo, tudo. Pele, cabelo, unha, coração, cérebro, intestino, nossa região íntima, tudo. Por isso que a menopausa, ela causa milhares de sintomas, né? E aí é isso, muitas mulheres passam a não se reconhecer, como você mesmo falou, parece que sai fora do eixo ali. E uma coisa que é muito importante falar, que eu escuto muito no consultório, doutora, eu não sinto nada da menopausa, eu não sinto aqueles calores. Todo mundo liga a menopausa a calor, que são os fogachos. Isso. Esse é só um dos mais de 100 sintomas. 100? 100. Misericórdia. Socorro, né? 100. 100. Então, assim, todo mundo, só o calor. Mas nem todo mundo vai ter o calor, tá? Então, não espere ter calor pra achar que tá sentindo. Aí, quando eu tô lá na entrevista, né, na anamnese perguntando, mas aí como é que está seu sono? Doutora, eu não tô dormindo mais nada, não. Tô acordando 3 horas da manhã e não durmo mais. Sintoma da menopausa. Como é que tá a sua memória, a sua disposição? Sabe aquele esquecimento, assim, isso aqui é uma caneta? Até lembrar uma coisa básica, lembrar palavras básicas, que é o que a gente chama de fog mental, névoa mental. E eu tô assim. Isso é da menopausa. Aumento da irritabilidade, né? Alterações do humor. Tudo isso também são sintomas da menopausa. O intestino passa a mudar também. Muitas mulheres referem mais constipação, porque a gente altera a microbiota. Na região íntima, passa a ter ressecamento, desconforto na relação, né? Ou perda de urina pode se agravar ou iniciar. Aquela urgência para urinar ou acordar de noite várias vezes, que é o que a gente chama de síndrome urogenital da menopausa. Passa também a ter alteração do seu corpo, o metabolismo altera, né? Então, por isso que as mulheres passam a ter um ganho de peso, mesmo mantendo os mesmos hábitos de vida. Então, e a outra coisa, mais risco de osteoporose, mais risco de doenças cardiovasculares. Então, a menopausa, ela é multifatorial. E aí, a gente tem que ter esse olhar multifatorial também. Não é só calor. E uma coisa muito importante, não esperem a menstruação acabar para buscar ajuda, porque os sintomas já se iniciam muito antes. É mesmo, doutora? Até mais de 10 anos antes da menopausa. Nossa! Em si, que é o que a gente chama de perimenopausa. Existe o tal do climatério. Isso. Qual a diferença aí de um para o outro? Vamos explicar essas diferenças de nomes. Então, assim, são basicamente esses 3. Climatério, perimenopausa e menopausa. O climatério, ele é o mais longo nesse sentido. É o primeiro que surge, ali por volta dos 35. Quando você ainda tem o seu ciclo hormonal normal, você menstrua todo mês direitinho, mas você já começa a sentir algumas alterações. Nessa fase, geralmente, quem é o mais vilão ali é a alteração da progesterona, que começa a ficar ali mais devagar. Então, a mulher começa a ter uma TPM mais exagerada, coitado do companheiro, e uma irritabilidade maior, né? Já começa a ter algumas alterações nesse sentido, às vezes também em relação ao peso. Esse é o climatério.
Quando já está mais perto da menopausa, ali por volta dos 40, 45 anos, já é o que a gente chama de perimenopausa, que já está circundando mais ali. Ali o estrogênio também já começa a declinar mais, a testosterona também. Então, é um cansaço maior, alteração do sono também começa a se aprofundar. Esses sintomas geniturinários também, como eu falei, também começam a exacerbar, aparecer. E a menopausa é só um marco, é um dia da sua vida, que é o dia que você menstruou pela última vez. E menopausa é para sempre, porque a partir do momento que você entrou na menopausa, você vai morrer nela. E hoje em dia, com o aumento da qualidade de vida, a gente vai viver mais tempo nessa fase de menopausa do que não. Então, por isso que é importante buscar a ajuda, porque hoje em dia tem ajuda, sim. Vamos, durante esse episódio, falar muito sobre isso, de quebrar esses mitos, tabus. Então, por isso que é importante buscar uma ajuda qualificada nesse período, porque olha o tempo que você pretende viver na menopausa. Né? A gente quer viver, só que a gente quer viver bem. Né? Não é só sobre viver com esse monte de sintoma aí, 100, mais de 100, a gente precisa se cuidar. Doutora, os sintomas assim mais comuns, né? Aqueles que são assim chamados de clássicos. Como eu falei, os calores, né? Os fogachos, que é esse calor que vem súbito, assim. O ressecamento é muito comum, muito comum, que aí vai para dor na relação, né? Que é essa síndrome urogenital, atrofia genital. E as alterações do sono. O sono também é muito frequente. A mulher passa a não dormir melhor. Esse despertar noturno também, pela alteração ali do cortisol. Ela acorda 3, 4 horas da manhã e não dorme mais. Né? E essa questão de não se reconhecer. Eu escuto muito no consultório os pacientes falando assim, doutor, eu não estou me reconhecendo mais. Eu não sei quem é essa pessoa, porque eu sempre fui muito ativa, eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre tive muita energia e agora eu não estou conseguindo mais isso. Então, assim, esse cansaço extremo, exagerado, fadiga. Uma fadiga, um desânimo. Muitas mulheres têm uma piora, ou às vezes vão no psiquiatra para tratar uma depressão, e às vezes é ali, coisa hormonal. Porque também pode piorar ali uma depressão. Entendi. Então, são os sintomas mais comuns ali. E clássicos. Né? Doutora, no caso do ressecamento íntimo, né? Queda do libido. Esse também campeão. É complicado também. Ele já é antes da menopausa, já no climatério. Sim, ali já no climatério, na perimenopausa, né? Porque, como eu falei, apesar de você ainda às vezes estar menstruando, os seus hormônios já não estão mais os mesmos. Eles já começam a oscilar, num mês ele começa a declinar. Então, você já passa a ter sintomas por essa flutuação hormonal. E o ressecamento, né, que é essa atrofia genital, é pela queda principalmente do estrogênio, né? A nossa região íntima, a nossa mucosa íntima, ela é muito sensível a esse estrogênio. Então, quando esse estrogênio declina, a nossa mucosa ela fica frágil, ela fica sensível. Então, a paciente fica sentindo, às vezes, uma ardência constante, que é pelo ressecamento. Quando vai ter relação, sente muita dor. Às vezes, sangra. Eu já tive uma paciente que chegou no consultório, né? Uma não, várias, né? Direto no consultório, que chega e fala assim, doutor, eu acho que eu vou separar do meu marido, porque eu não consigo. Eu às vezes, né, quero ter relação, mas dói demais. Uma já falou que depois foi pro chuveiro, ela vai pro chuveiro sempre chorar, de tanta dor, de tanto que sangra. Então, assim, a libido tem a questão hormonal ali também? Tem. Mas é o que eu falo, assim, como que você vai querer algo que você, no seu cérebro está ligado à dor? Você não vai querer. Não tem como. Então, a gente tem que tratar isso. E, graças a Deus, hoje tem tratamento, né? Na minha clínica, eu tenho um laser íntimo, que ele, hoje, é o tratamento mais moderno para tratar essa síndrome urogenital da menopausa, porque ele vai fazer o rejuvenescimento dessa mucosa íntima. Ele faz o estímulo de colágeno, ele melhora a lubrificação, ele melhora a espessura da mucosa que estava frágil, ela volta a ficar espessa novamente, ela volta a ficar firme. Então, não é estético, é funcional, é tratamento. Como eu falei, é uma síndrome, é uma doença, síndrome urogenital da menopausa. E para isso tem tratamento. A gente usa cremes tópicos também. E o que tem de melhor, eu brinco que é a Ferrari do tratamento, é o laser íntimo. Legal aí, ó. Viu?
Tem jeito, minha filha. Tem jeito, não é para ficar sofrendo, não pode aceitar. Pois é, sofrer. isso que eu ia te perguntar. Tem mulher que fala assim: ah, não, é assim, é uma fase da minha vida, eu preciso aceitar, isso vai passar. E não é por aí, Não né, é. E Paula? sabe o que é mais triste, Gláucia? Infelizmente, eu pego muitas pacientes no consultório que às vezes elas chegam a buscar ajuda, mas nessa ajuda elas não têm esse olhar atento, esse olhar qualificado. E aí elas escutam: ah, é normal, vai passar. Ah, toma um vinhozinho para relaxar. Né? Aceita, é só uma fase. Não é uma fase, como eu falei, é para sempre. Você vai ficar para sempre na menopausa. Então, não é só uma fase. Não vai passar. Você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar viver em sofrimento. Você não pode. E hoje em dia, como eu falei, tem tratamento, sim. A gente, né, quando a mulher tem indicação, a gente pode fazer a terapia de reposição hormonal, tem a terapia tópica, tem tratamentos regenerativos, como laser íntimo. A gente faz também o preenchimento também voltado não só para a questão do volume, mas também para a hidratação, né? Então, tem essas técnicas todas aí, né? Isso tudo eu faço lá na minha clínica, no meu consultório. Então, assim, busquem uma ajuda que te escuta, que te entenda, porque você não pode aceitar viver em sofrimento. Isso não é normal. Tá certo, doutora. Você falou em reposição hormonal, né? A gente sabe, eu queria entender um pouquinho essa reposição hormonal, como é que ela age. Ela vai repor esses hormônios que são vida para nós e que nós deixamos de fabricar? É isso? Todo Exatamente mundo pode fazer? isso. Não. Mas as contraindicações, na verdade, são muito poucas. Eu acho que o mais importante aqui, a gente falar, porque existe um mito muito grande da reposição hormonal. Quando eu falo assim, vamos fazer reposição, aí a mulher faz assim, mas doutora, será que eu preciso mesmo? Gente, vamos, de uma vez, quebrar esse mito da reposição hormonal, que todo mundo tem medo do câncer de mama. Sim. O que aconteceu com essa questão em relação ao câncer de mama? Lá na década de 90, uma indústria, né, de farmacêutica fez um estudo, o WIH, que esse estudo foi um estudo extremamente mal feito, porque ele pegou mulheres que hoje a gente não inicia a reposição hormonal, não estão na janela, né, que eu vou explicar, e usou hormônios à base de égua, que a gente não usa. De égua? De égua, hormônios sintéticos equinos, produzidos através de égua. E aí, esse estudo falou que a reposição aumenta o risco de câncer de mama. Pronto. Isso daí saiu no Jornal Nacional, na Veja, na época, e criou esse mito, e todo mundo hoje em dia, doutora, eu tenho medo da reposição porque tem medo de dar câncer. Né? Até médicos hoje em dia, né? Eu sou preceptora, né, da Faculdade de Medicina e de residentes, eu coloco isso, gente, vamos quebrar esse mito também em nós médicos, classe médica. E aí, depois, né, isso daí caiu por terra, porque, como eu falei, foi um estudo mal conduzido, só que o estrago já foi feito. E hoje, a gente tem milhares de estudos, diversos estudos, mostrando que, sim, a reposição hormonal, como nós fazemos hoje, ela é segura, sim. Porque hoje nós usamos hormônios que a gente chama bioidênticos, que é igual que o nosso corpo produz. E como você falou, a gente só vai, o próprio nome diz, a gente só vai repor o que está faltando no seu corpo, porque seu corpo parou de produzir, e a gente, como eu falei, a gente tem receptores para esse hormônio no corpo inteiro, então o seu corpo todo sofre com isso, então a gente só vai devolver os hormônios ali para aqueles lugares e para devolver essa qualidade de vida. É tipo assim, é um hormônio quase 100% igual o que a gente fabrica. Igual. Isso, igual. é bioidêntico. Então, assim, a reposição hormonal, a gente tem o que a gente chama janela de oportunidades para fazer. Então, como eu falei, não precisa esperar a sua menstruação acabar, tá? Porque antes dela acabar, você já está tendo sintoma. Então, você já pode e deve tratar. Porque é muito melhor já tratar nessa fase do que deixar ficar mais, né, frágil ali e depois ter que correr atrás do prejuízo. Sim. E até 10 anos depois de instalada a menopausa. 10 anos que a gente pode iniciar a reposição hormonal, tá? É o que a gente chama de janela de oportunidades. Então, é o momento para você iniciar a reposição. E como eu falei... Então, peraí, doutora. Eu começo, então, a tratar, a fazer reposição antes
Antes. Uns 10 anos Quando já começa a ter sintomas. Comecei a Isso é sentir tudo avaliado. irritabilidade e Isso, tal. que aí a gente vai avaliando cada caso, né? mas já pode, não precisa esperar parar a menstruação para para poder iniciar. fazer. E após isso, 10 anos. Até 10 Olha. anos da menopausa, ou até 60 anos, né? Mas até 10 anos da menopausa, que aí a menopausa é em torno de 50, você pode iniciar. Então, por isso que é importante buscar ajuda o quanto antes. Porque Sim. muitas mulheres só vão, às vezes, buscar ajuda quando estão lá extremamente sintomáticas, já depois de 15 anos de menopausa, ali com 65, e a gente já não pode iniciar a reposição. E você perdeu a oportunidade de iniciar. Como eu falei, as contraindicações para a reposição são muito baixas, tá? É muito pouca contraindicação mesmo. Então, a grande maioria das mulheres podem e devem buscar. Ah, doutora, todo mundo tem que fazer reposição? Olha, todo mundo deveria. Por quê? Hoje a gente sabe que a reposição hormonal, além de devolver a sua qualidade de vida, né, como você mesmo falou, porque você é a prova disso, além de devolver essa sua qualidade de vida, ela vai também prevenir algumas doenças. Como eu falei, o que é o medo das mulheres? Câncer de mama. Mas o que mais mata mulher no pós-menopausa? Doenças cardiovasculares. Como o Mais infarto. do que o câncer de mama. Muito mais. E por que o infarto acomete mais mulheres na pós-menopausa? Como eu falei, por conta da nossa queda dos hormônios. Porque esses hormônios protegem também o nosso coração, os nossos vasos. Sabia que o fogacho, os calorões, é um risco cardiovascular? É. Mulheres que têm muito fogachos, é o seu corpo dizendo, olha, cuidado que você tem mais chance de infartar. Olha. Então, a menopausa, né, quando você pode fazer a reposição hormonal, ela vai te prevenir riscos cardiovasculares, osteoporose, que hoje é um risco também, né, quando, por exemplo, uma pessoa idosa que fratura, fica no CTI, né, além da qualidade de vida, também pode, né, causar uma morbidade, uma mortalidade. E também, hoje em dia já está se mostrando uma prevenção cognitiva. Já tem estudos tentando associar uma diminuição, por exemplo, do Alzheimer nas mulheres. Olha. Por conta da proteção neurológica dos nossos hormônios ali no nosso cérebro. Pois é. Por que para de fabricar, né? A gente tinha tem que que ter essa brigar fabriquinha. com quem criou a gente. Infelizmente, né? Nós mulheres É a temos nossa isso. natureza, Mas, né? Os homens também perdem, né, doutora? mas muito menos pouco, do que né? a gente, porque eles ainda têm a produção, só tem uma queda, mas não tão brusca, né? A mulher, infelizmente, tem uma queda brusca desses 3 hormônios. Então, como eu falei, na reposição, a gente sempre avalia, repor esses 3 hormônios. Como eu falei, é toda uma avaliação individualizada, cada caso é um caso, a dose, a quantidade, a via. Mas o que é importante deixar aqui de recado é que vocês, mulheres, não têm que ter medo da reposição hormonal. Eu sempre brinco, a mulher tomou de pílula a vida inteira, às vezes, né? Pílula é 10 vezes pior. 10 vezes pior, porque é um hormônio sintético, que é o etinil estradiol, horrível. e numa dose altíssima, que tem vários impactos metabólicos. Então, não é para ter medo da reposição hormonal, quando ela é feita com um profissional capacitado, né, com ética e consciência, feito da forma correta, ela é segura e eficaz. Ela vai tratar os seus sintomas, vai devolver a sua qualidade de vida, a sua autoestima. A mulher, como você falou, ela volta a viver. Quando eu pego no consultório uma paciente que chega na primeira consulta e depois, quando repõe, nossa, é outra mulher, né? Segunda-feira, só na segunda-feira, acho que eu atendi 5 casos de pacientes de menopausa, desde essas primeiras consultas e já que estão repondo. E é tudo isso. Igual eu falei, os sintomas são variados, uma tem calor demais, a outra o problema é a irritabilidade, a outra o problema é o ressecamento e a dor na relação. E aí elas falam isso, doutora, eu não me reconheço, essa não sou eu não sou assim. Ou então, será que eu tô ficando doida? Porque elas já chegam com exames e com receitas de vários médicos. Eu falo assim, mas ninguém fez ali para mim, ninguém me tratou de verdade, ninguém me olhou de verdade. Ou então fala isso, não, é coisa normal, aceita, é da idade. Não é. Não é. Tem jeito. Tem jeito. Pode tem até jeito. ser da idade, né, doutora? Mas é fisiológico tem da jeito. idade, mas tem tratamento. Não é para aceitar. Doutora, além da reposição hormonal, né, que é o carro-chefe aí desse tratamento, existem outras formas da gente amenizar os efeitos da menopausa sem ser o hormônio? Sim, como você falou, né? E é verdade,
o carro-chefe é a reposição hormonal, que é o que reposição. vai devolver os seus hormônios, né, que estão ali embaixo. E vai desde tratamentos com suplementação, né? A mulher na fase de menopausa, enquanto as outras lá têm que aquela rotina anual, a mulher na fase de menopausa tem que ir no ginecologista pelo menos 2 vezes ao ano. Por quê? Porque os sintomas vão variando, né? O ideal ali é a cada 3 meses ou pelo menos 2 vezes ao ano. Porque os sintomas vão variando, então você tem que ter essa ausculta, essa identificação. Então, a gente tem desde suplementações também, de acordo com os sintomas que as mulheres apresentam, né? No caso da ginecologia regenerativa, né, que é a área que eu atuo, ela é muito voltada para essa mulher. Como eu falei, a gente tem tratamentos para tratar a dor na relação, o ressecamento, a fissura, a perda de urina, como laser íntimo, a flacidez, a gente tem bioestimulador de colágeno, preenchimento. Então, tem esses tratamentos da ginecologia regenerativa. E o mais importante é também as coisas que a mulher pode fazer, né? Eu sempre falo, mulher nessa fase de menopausa, ela não pode negligenciar a sua saúde, né? Não pode comer como ela comia como adolescente, né? Não pode viver como vive, porque quando adolescente o corpo compensa. Sim. Depois ali dos 40 Não tem compensa. jeito, só fica. A atividade física não é... eu não gosto de fazer atividade física. Não tem que gostar, tem que fazer. A gente não gosta de pagar boleto, mas paga. Então, tem que fazer. E vai pegar gosto, faça alguma coisa. Como eu falei, a gente tem que ter a nossa poupança de massa magra, que é ela que vai dar a nossa suporte, qualidade de né? vida, o nosso suporte, a nossa longevidade saudável, uma alimentação, sono adequado. Tudo isso é tratamento da menopausa, né? O remédio, as medicações, é um dos pilares. Mas o que você pode fazer, né? Tem que ser feito, porque isso vai fazer diferença. Quando você passa a fazer atividade física regular, você melhora os sintomas da menopausa. Melhora a libido, melhora a disposição, melhora os fogachos também, né? tá? Então, tem que fazer tudo isso aí. Pra gente encerrar, menopausa pode ser vivida com qualidade de vida, né, doutora? Sim, menopausa... Resumindo tudo que você falou, dá Sim. para viver bem. Sim, dá para viver bem. Menopausa não precisa ser sinônimo de sofrimento, tá? Busquem uma ajuda, como eu falei, que te escuta, uma ajuda qualificada, alguém que seja capacitado para te tratar nessa fase, que é uma fase, como eu falei, complexa. Então, assim, é um olhar atento, né? É uma consulta que eu demoro ali, às vezes, mais de 1 hora, principalmente nessa primeira consulta, para poder entender, né, tudo que a mulher está passando. Então, e não aceitar como normal tudo esses sintomas, que não vai passar, vai só piorar, né? E eu vou dar um spoiler aqui. Pode. Tá? Um spoiler em primeira mão. Aguardem muito, muito em breve um pequeno spoiler para vocês, mulheres aí nessa fase 40 mais. Eu vou estar lançando um produto para as mulheres de todo o Brasil, aqui da nossa região e para todo o Brasil, que vai dar justamente, né, com todos os detalhes, essas orientações, esse suporte para as mulheres nessa fase, porque eu acho que informação é poder. Verdade. Informação salva. E como eu falei, é uma fase que ainda muitas mulheres não têm tanto conhecimento. Então, Sabe lidar, né, isso. Paula? Então, vai ser uma comunidade, vai ter ali lives que a gente vai fazer, né, para bate-papo, para uma trocar informação com a outra. Legal. Vai ter acesso a um material meu com aulas, e-books, justamente para dar informações de como você vai viver nessa fase. E tem também um outro produto que vai ter também a consulta ali comigo, tudo direitinho. Mas, para quem não está aqui pertinho, tem esse acesso digital aí, vai ser bem legal, nós vamos estar lançando em breve. Opa. Nós estamos finalizando os detalhezinhos aí, vai ser lançado em breve para vocês. Opa, e com certeza de primeira mão aqui para você no spoiler nosso de Pode primeira mão. Vida, né? Doutora, mais uma vez, quero te agradecer. Nossa, você passou tanta informação hoje bacana pra gente, né? É uma alegria poder, né? Deus é maravilhoso, né? Dar aí a inteligência a essa moça, né, para estar trazendo tanta coisa bacana para gente, esclarecendo tantas dúvidas. Eu mesmo não sabia que tinha que cuidar da menopausa para o resto da vida, 10 anos depois, né? São tantas coisas que a gente... Essa questão do hormônio aí, né?
como isso é vida pra gente. Sim. A gente precisa parar com essas coisas. Você olha hoje uma mulher de 50, de 60 anos. Ela tá no auge Tá da sua vida, bem. ela tá vivendo, ela quer viajar. Antigamente a gente quando falava em 50 anos, você já via aquela pessoa idosa, Não. aquela pessoa cansada, vovó literalmente com 50, 60 anos. Hoje em dia, 40, 50, a mulherada tá dando um show, né? Isso. Por quê? Porque tá cuidando. Tá se cuidando, Tá tá se tendo esse cuidando. olhar. Esse é um vídeo, né, um podcast que as mulheres têm que compartilhar para todas as amigas. Com certeza. Ali, 40 a mais, porque tem muita informação de qualidade aqui para vocês buscarem essa ajuda. Porque, como eu falei, assim, é só uma fase, mas que pode sim ser maravilhosa. Tá certo. Semana que vem a doutora tá aqui com a gente de novo, se Deus quiser, tá?